Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um The Premier Pub, numa jornada que termina e vem aí agora a pausa das seleções, mas comigo, Tomás da Cunha, mais uma vez. Olá, Pedro. E o Francisco. Olá, Pedro. Para fazermos aqui uma análise do que foi esta jornada de Premier League, mas também um bocadinho do que foi esta fase entre a pausa de setembro e a pausa também de outubro. E começamos pelo Chelsea-Liverpool, porque na verdade foram duas equipas muito afetadas por esta nova fase da época, e um jogo que é resolvido pelo Estevão. Tomás, posso começar por ti. Um jogo resolvido pelo Estevão, mas que claramente deixa aqui maus sinais ao Liverpool, e um jogo que era obrigatório para o Chelsea vencer. Sem dúvida, o Chelsea não está exatamente na luta pelo título, mas também não está fora, para já. É uma equipa que ainda está nesse comboio de poder lutar pelo primeiro lugar e fez uma boa exibição em geral, principalmente na primeira parte, pela forma como encaixou a pressão, ganhou praticamente todos os duelos. Grande trabalho do Badiashile, a meter passes por dentro e também em profundidade, e a aproveitar aquela vantagem que normalmente o Liverpool dá aos adversários no lado direito, defensivo, na perspectiva dos Reds, esquerdo, ofensivo, na perspectiva do Liverpool. Porque o Gravenberch teve sempre muitas dúvidas, o que depois também desprotegeu o McAllister na zona central, porque o Salah não trabalha muito para a equipa e já não é novidade nenhuma. A diferença é que também já não está a contribuir no ataque, Sim. ou não tem contribuído no ataque. E, portanto, essa renovação era mesmo aquele dossiê difícil de gerir, porque impossível não renovar com um jogador que marcou Claro, golos atrás de golos, que ainda estava aparentemente bem para fazer outra época, não digo igual, mas parecida. A verdade é que não temos visto esse Salah. Ainda poderá aparecer, mas temos Kane, é outro aspecto que convém também deixarmos no ar, porque estamos perto dessa competição, ou relativamente perto dessa competição. Depois o Arne só tentou compensar os problemas, passando o Gravenberch para central para tentar ver o campo de frente e avançar. O Szoboszlai lateral direito, porque o Bradley tinha sofrido muito. O Szoboszlai também acabou a sofrer na ponta final do jogo. Isto porque a culpa não está exatamente no lateral direito, embora não seja um jogador que defenda propriamente bem. Já acontecia também com o Alexander-Arnold, o Frimpong, o Bradley, o Szoboszlai. Tendencialmente todos vão passar mal, porque o Liverpool é uma equipa frágil a defender aquele corredor, porque o Salah também não ajuda e depois cria uma série de desajustes. O Chelsea fez uma grande partida, principalmente pelos médios. Caicedo, fantástico jogador, também o Enzo Fernandes, e quando até se pensava que o Liverpool estava a crescer no jogo e podia ir atrás do segundo golo, os extremos do Chelsea viraram novamente o jogo. O Gittens e o Estevão, Sim, com muita as mexidas do eletricidade, Enzo. velocidade, capacidade num contra um, tirar cruzamentos também, e aí o Chelsea voltou a crescer no jogo e ganha justamente, eu diria. Apesar de o Liverpool ter entrado relativamente bem na segunda parte. Sim, com as mexidas do Maresca, realmente o jogo mudou. E a verdade é que, Francisco, já se via esses problemas defensivos do Liverpool, tal como o Tomás diz, não é de agora. Com o Arnold também havia isso. Já desde a O temporada passada. Robertson também muitas vezes visado, Sim. porque pronto, também nunca foram laterais muito certinhos defensivamente. Mas a verdade é que nem Frimpong nem Kerkez têm encaixado à primeira nesta equipa do Liverpool. Vês que esse é o principal problema, ou encontras aqui mais alguma razão para esta série de 3 jogos fora, 3 derrotas para o Liverpool? Acho que há vários problemas no Liverpool. A componente defensiva é muito importante e, como dizíamos, já na temporada passada se viam essas dificuldades, sobretudo na transição, muitos passos, na forma como a equipa, quando não conseguia matar o contra-ataque rival, ficava muito exposto na última linha. Mas se quisermos, o ataque posicional do Liverpool também tem de facto vários pontos a melhorar, muita coisa a evoluir. Isso foi perceptível até perante adversários de menor valia neste início de época, e de facto as vitórias foram disfarçando as vitórias com vários golos nos últimos minutos, diga-se. Aliás, o Liverpool só ganha um jogo por diferença de 2 golos. Exato. No primeiro jogo. Foi com Frente o ao Bournemouth, Bournemouth. exatamente. Também é verdade, fez muitos jogos difíceis neste início de época. Sim, foi um início exigente, mas acho que, apesar de tudo, foram faltando coisas ao Liverpool desde logo em termos de organização ofensiva. E depois também há aqui que acrescentar um terceiro aspecto, que é a adaptação dos reforços, que eu acho que não está a ser de facto para já vantajosa do ponto de vista competitivo. Verdes, o próprio Isaac também ainda está aqui a dar passinhos de bebé na sua evolução, sendo um jogador que em teoria entrava para fazer imediatamente a diferença. O Kerkez também do lado esquerdo, o Frimpong, à parte dos problemas físicos, também não se conseguiu impor.
E sobra o Ekitika, um jogador que nem foi titular agora em Stamford Bridge, mas que acabou... Mas que estava a entrar muito bem. Sim, é o reforço que acabou por ter mais destaque e ter um encaixe mais E fácil. podia ser um titular do do Liverpool. E se calhar Não estou a tirar mérito ao Isaac, E mas aqui, se sim, calhar, o Ekitika podia ser sai titular. pela questão do preço, não é? Completamente. E o Isaac era uma certa pressão, sim. era o desejo de verão, não é? Do Liverpool. Sim. Acabou por entrar tarde, mas se repararmos, os 250 milhões que o Liverpool gastou não estão a ter para já impacto no crescimento ofensivo, porque o Wirtz e o Isaac nem sequer têm jogado muitas vezes em simultâneo. Ainda há esse passo a dar, porque neste tipo de jogos, e neste jogo em concreto, o Arne Slot quis claramente reforçar o meio-campo e guardar o Wirtz para uma parte adiantada, correndo um bocadinho mais de riscos. Isto obriga também a deslocar o Szoboszlai para o lado direito, com o McAllister e o Gravenberch na zona central. Depois, não há um terceiro central que dê garantias. O Konaté não está a passar uma boa fase, portanto até foi o Gravenberch a baixar para central na segunda parte. Ficou a faltar a contratação do Do Gui. Do Gui, que era claramente uma boa solução. Mas há aqui uma série de encaixes e de adaptações que o Arne Slot tenta fazer para corrigir alguns problemas, mas que depois também podem dar problemas noutros setores. Individualmente, claro que o Wirtz e o Isaac terão de dar muito mais do que aquilo que deram até aqui. Mais preocupante até me parece ser a frase do Van Dijk depois do jogo, de que já vos tinha avisado, não estou a citar, mas algo deste género, já vos tinha avisado que as coisas iam ser muito difíceis este ano, não apenas no campo, mas também fora dele, claramente a fazer alusão à morte de Diogo Jota. Não é preciso alongarmos muito esse assunto, mas as coisas estavam a correr bem para o Liverpool, e quando as coisas correm bem, está tudo bem e vamos seguindo. Quando as coisas correm mal, é que é preciso uma superação e uma resolução de problemas que vai pôr a Arne Slot à prova, e esta equipa do Liverpool à prova. E o próximo jogo é com o United, portanto há aqui uma carga exigente. Há aqui um calendário até à pausa de novembro para o Liverpool, que é United, depois Frankfurt fora, também está muito bem na Champions, Brentford fora, que também já mostrou que é uma equipa difícil em casa, Crystal Palace para a Carabao, pronto, Aston Villa em casa, que também está a regressar bem a equipa do Unai Emery, Real Madrid em casa É difícil. e City fora. Estes dois jogos a terminar Não há esta um jogo pausa, bombom. Nesses todos não há um jogo bombom. Sim, Não há outubro, aqui novembro vai ter aqui novamente um bocadinho a imagem do início da época, muitos desafios de grande exigência para a equipa do Liverpool. Sim. Se calhar até sendo aqui um bocadinho mauzinho para o Amorim, mas se calhar o jogo mais... Não é dos mais Não é difíceis, o mais pelo difícil, menos. não é dos mais difíceis, mas Sendo é, um clássico. mas é o United. Mas é um jogo que mexe sempre emocionalmente Claro, com as duas equipas. É o grande clássico em Inglaterra. Bem, a grande figura da partida foi o Estevão. Vamos ouvir as declarações do extremo brasileiro depois dessa vitória frente ao Liverpool. Ele que falou com o Duarte Carreira no final da partida. Vamos aqui falar um pouco em off. Este sim, um grande jogo da Premier League. Este sim, esse com certeza é um jogo de Premier League, um jogo que eu vi na televisão, então agora eu posso estar jogando, posso estar ajudando o Chelsea. É um sonho realizado, cara. Só agradeço a Deus, minha família, por tudo isso que eu tô vivendo. É incrível, tô vivendo um sonho. Fora disto tudo, como é que te sentes? Porque isto é de facto é o único que estreaste agora a marcar na Premier League. Como é que te sentes a título pessoal? É difícil explicar, cara, porque só minha família, Deus, sabe o quanto que eu lutei e trabalhei pra estar aqui. E hoje eu tô vivendo na melhor liga do mundo, tô no maior clube do mundo. Cara, é incrível tudo isso que eu tô vivendo. Eu agradeço a Deus, minha família, porque eles sempre estiveram comigo, aos meus companheiros, comissão técnica, e espero que esse seja o primeiro de muitos. Estevão estreia-se assim a marcar na Premier League, num jogo muito importante e num golo decisivo. E neste Premier Pub, oferecido pela Guinness Zero, obviamente o nosso foco está sempre nos portugueses. E agora temos portugueses em quase todo lado. Trocou apenas aqui a questão do Nottingham Forest pelo West Ham, e o West Ham do Nuno Espírito Santo, que foi perder à casa do novo líder da Premier League, o Arsenal. Gunners são líderes, 2-0. Foi um jogo tranquilo para os Gunners. Começo por ti, Francisco. Jogo tranquilo para os Gunners. E um Nuno Espírito Santo que até no final da partida diz que agora o que interessa não era tanto os resultados, mas estabilizar a equipa, tentar reorganizar, reagrupar aqui o grupo para o que vem aí do resto da temporada. Sim, era o teste mais exigente possível, tendo em conta que o Arsenal está a crescer novamente dentro desta dinâmica de estabilidade do ponto de vista até posicional, se quisermos, e conseguindo aqui também definir neste jogo com um ponto de partida um trio de meio campo interessante, com o Rice na base, o Odegaard na meia-direita, sendo que depois o norueguês se lesionou. Mais uma mas vez, infelizmente. sim, Mais temos uma vez. aqui mais um azar que pode também complicar,
as opções para a Arteta, ainda que o plantel tenha uma profundidade completamente diferente das últimas temporadas, e em particular da época passada. Mas acho que, apesar de tudo, a entrada do Zubimendi trouxe um médio sempre com muita capacidade para meter o passe a partir de trás, ligando mais ali na meia-direita, como deu para ver também, quer no lance do 1-0, quer depois no lance do penalti. Rice a chegar muito à frente também com os seus movimentos de ruptura na meia-esquerda. Acho que o Arsenal continua a não ter a tal referência goleadora que ainda não encontrou em Vitor Gyökeres, efetivamente, e é um dos jogadores claramente com dificuldade de ganhar protagonismo nesta equipa. Mas mesmo assim o Arteta vai-lhe dando os 90 minutos, não é? Portanto, sim, também o Kai Havertz está fora. Quer-lhe dar confiança, e ao mesmo tempo integral devidamente no seu modelo de jogo. Sim. Parece-me que o jogo com o Newcastle, da jornada anterior, acaba por ilustrar bem as duas caras de Gyökeres. Na primeira parte, enquanto o Newcastle foi mais pressionante, havia ali condições para o Gyökeres cair nos corredores e dar o apoio e encontrar alguns espaços ele dá mais soluções para desmarcação. Depois o Newcastle na segunda parte já baixou linhas e o Gyökeres já acabou por ter muito mais dificuldades para ajudar a equipa, e isso tem acontecido principalmente nos jogos em casa. A exceção é quando o Arsenal está em vantagem, mas o West Ham nunca conseguiu realmente sair da toca, portanto acabou por ser uma equipa mais a pensar no controle defensivo, exagerando até a pensar não perder por muitos neste início de Nuno Espírito Santo. Agora é uma equipa que no imediato tem um plantel pior do que o do Nottingham Forest, no meu entendimento, desde logo porque o setor defensivo dá menos garantias do que o do Forest, e depois faltam algumas referências, por exemplo, Füllkrug, não sei se é exatamente o ponta de lança ideal para fazer de Chris Wood. É isso. Nas características sim, no rendimento tenho mais dúvidas de que possa atingir o que o Chris Wood fez, que não é nada fácil marcar tantos golos numa equipa pequena, e coloco entre aspas obviamente, mas está a ver-se também que sair do Forest foi o melhor que aconteceu ao Nuno Espírito Santo. É verdade que podemos sempre atribuir responsabilidade ao Ange Postecoglou, mas não me parece nada apenas do treinador. Claro. Acho que o Nuno Espírito Santo também ia sofrer bastante nesta temporada, muito mais do que no ano anterior. Um jogo onde o Mateus Fernandes voltou a ser titular na equipa do West Ham. Um West Ham que neste momento está então no penúltimo lugar da Premier League, ao contrário do Arsenal, que então são os novos líderes da Premier League. Já em Old Trafford, o United venceu por 2-0 também, o mesmo resultado do Arsenal, frente ao Sunderland, jogo 50 de Amorim, vitória 20. Também reflete muito bem o que tem sido esta caminhada de Ruben Amorim no Manchester United. E um jogo que ficou marcado pela estreia de Lamens na baliza do United. Como é que viste esta estreia do guarda-redes belga, Francisco? É uma estreia já com duas defesas de impacto, a mostrar confiança, segurança, inclusivamente na comunicação com os companheiros. Ficou sempre essa imagem, tendo em conta que é um jogador que não vem sequer da equipa mais forte do campeonato belga. Acho que é admirável. Ele tinha números bastante interessantes, se quisermos, mas o contexto em que jogava no Antuérpia, tendo em conta também a temporada passada, quase que o colocavam mais no patamar de guarda-redes de equipa média e não de equipa grande, e eu acho que isso pode ser até interessante na perspectiva do United neste momento. E tudo o que seja um guarda-redes novo depois das exibições desastrosas de Onana, que em potencial seria um guarda-redes brilhante, ou até de Altay Baindir, acho que pode significar uma evolução. E fica também um traço de evolução do ponto de vista do ataque organizado da equipa do Manchester United. De resto, trabalhou a sequência mais longa de passes até aqui na Premier League de qualquer equipa para fazer o primeiro golo, com participação, por exemplo, do Lenny Yoro. Acho que foi também muito interessante a sociedade criada entre o Amad Diallo e o Mbemo, que por sua vez também ligou bastante bem ao Cesco. Movimentos interessantes do Bruno Fernandes ali na zona do último terço. E acho que acima de tudo vimos o Manchester United a conseguir ligar melhor o jogo, a ter claramente capacidade para agredir mais o adversário na primeira parte, para criar, quer na bola corrida, quer na bola parada, situações de aproximação à baliza do Sunderland. E portanto acho que foi provavelmente, se pegarmos na primeira parte, os 45 minutos mais interessantes até aqui esta época. E o Sunderland United, que estava a fazer e que está a fazer uma talvez a equipa surpresa, Equipa recém-promovida, temporada, mas ainda assim fazer um campeonato acima de um registro habitual da equipa recém-promovida. E é um jogo onde eu acho que também o Amorim acaba por ganhar aqui dois jogadores que precisavam de confiança, o Mason Mount e o Cesco. O Mason Mount que marca e o Cesco que volta a marcar. Acreditas que pode ser aqui um jogo, Tomás, que o Amorim possa olhar e dizer, ok, há aqui coisas que realmente estão a correr bem, estão a funcionar, a outras não tanto. A segunda parte mostrou um bocadinho isso,
E se calhar A equipa ainda se encolhe um bocadinho. já temos que ir mais ao detalhe e não tanto à big picture. Sim, onde a para além desses construção nomes que destacas, inglesa. o próprio Lamens, que tem ali um erro na segunda parte, mas é claramente um protótipo de Courtois, um guarda-redes forte na baliza, que na zona da pequena área sai ao cruzamento e impõe-se com alguma facilidade. Sim. Tem outros aspectos para melhorar, mas comparando com o que o United tinha, à partida, vai acrescentar soluções. Depois, jogo sem sofrer golos. Primeiro golo de Mason Mount em Old Trafford para a Premier League, e não é exatamente um jogador que tenha chegado agora, portanto, Sim. não deixa de ser também simbólico. Sesco a marcar pela segunda jornada consecutiva e cada vez mais a perceber os movimentos coletivos em apoio, dá uma referência para a bola longa também, o que é importante para o Manchester United. E depois há um aspecto que também ajuda a valorizar a bola e a que a equipa tenha mais paciência, que é o facto do Dorgu não ser o ala esquerdo, porque isto não é exclusiva responsabilidade do Dorgu, mas a equipa muitas vezes procura lançá-lo com um passe longo para a esquerda e isso invariavelmente traz o fim dos ataques, ou seja, a equipa quer chegar lá muito rápido, com um Ior a pensar mais com a bola, tendo também um lado direito que troca melhor, quer de posição, quer de passes, jogadores que garantem mais movimento e dinâmica em progressão, aliás, como se viu no golo. O United consegue chegar de forma mais limpa à frente, sem depender tanto das tais variações longas do jogo direto, que acaba por permitir depois aos adversários que metam bolas longas também, que acelerem e aproveitem os espaços. Portanto, este lado um bocadinho mais paciente do United acaba por ser o melhor que fica. Depois, claro, a vitória, o jogo sem sofrer golos, mas o processo coletivo da primeira parte acaba por ser, se calhar, mais à imagem do que a Mourinho pretendia. Ainda por cima, numa semana em que tanto se discutiu o sistema e o que estava a ser trabalhado. E já agora acham que o Dalot se vai manter à esquerda agora frente ao Liverpool? O que é que acham? Acredito que sim, tendo em conta a boa resposta e o facto do Até nesta Dorgu... questão de uma equipa um bocadinho mais equilibrada defensivamente com ele à esquerda. Sim, e acho que acima de tudo o Dorgu é um jogador muito atlético, mas não acrescenta grande vantagem em termos de associação técnica, de capacidade depois também para decidir Ainda não mais à frente. convenceu nem os adeptos, nem Ruben Amorim, parece. Sim, e até defensivamente acho que não dá também garantias muito sólidas ainda. Portanto, acredito que o Dalot, tendo em conta a boa Ainda por resposta cima o neste jogo... Salah do outro lado, não é? Sim, Sim, para pé tapar direito. exatamente os movimentos interiores do egípcio, acho que faz todo o sentido. Terceira vitória seguida em casa também para a Premier League, era mais um dado para Ruben Amorim importante, que não acontecia desde o final de 22-23, que até foi uma boa época para o United, acabou em terceiro e, por exemplo, nessa época fez 6 vitórias seguidas em casa, e o Ruben falou disso no final da partida. Acham que os jogos em casa podem ser decisivos para uma equipa que joga de semana a semana? Sem dúvida. E mais do que essa lógica pontual, ainda há também o regresso de Mystical Trafford, pelo menos de ser um terreno difícil para os adversários, e há muito tempo que não é. E um clube forte tem de ser forte em casa, não há grande forma de competir, até porque a maior parte dos campos da Premier League são muito complicados, não há como arrancar vitórias em sequência. Sim. Fora de casa, portanto, aproveitar Old Trafford e criar um novo ambiente, adeptos e equipa, da própria equipa, por exemplo, para também fazer segundas partes mais ao nível do que consegue por vezes na entrada em campo, porque o que acontece muitas vezes é que o United até está bem no jogo, até está a ganhar, mas depois tem medo de si próprio, é uma equipa que invariavelmente baixa, perde qualidade de jogo, porque também não consegue ter essa sequência dentro das partidas, e vencerem o Trafford esta jornada e a próxima jornada e depois a próxima é sempre importante para Ruben Amorim e para, acima de tudo, o estado anímico do Old Trafford em geral, adeptos e equipa. E equipa. É um United que também, até à pausa de novembro, não vai ter muitos jogos em casa. Aliás, vai ter só um jogo em casa, portanto vai agora a Anfield, depois recebe o Brighton, depois vai a Forest e ao Tottenham. O jogo com o Liverpool é o jogo mais complicado, obviamente. Vamos ver em que momento é que está o Forest quando for este jogo. E um Tottenham que também em casa também tem sido uma boa equipa. A pressão passou toda para o Liverpool. Eu acho que isto é uma grande notícia para Ruben Amorim, porque vamos colocar a ordem inversa, isto é, o Liverpool tinha vencido nesta jornada e o United tinha perdido. Estava tudo em cima do Manchester United. Assim não. É o campeão em título, é a equipa que gastou muito dinheiro, é a equipa que vem de várias derrotas consecutivas, portanto, tudo o que não seja a E o vitória Mourinho do conseguiu Liverpool empate o será ano passado. penalizador. Foi o ano 2-2. Exatamente. 2-2, sim. E uma boa partida, em geral, aliás, quer contra o City, quer contra o Liverpool. Sim, foram E este- das melhores exibições. Sim, e este não é exatamente um Liverpool imbatível, como estamos a ver. É uma equipa forte, não vamos dizer o contrário, mas ainda à procura de si própria e a atravessar um período muito complicado. Portanto, se o United conseguir ser competente,
acho que pode levar o jogo para um patamar de indefinição e pelo menos competir pela vitória. Vamos ver o que é que acontece ao United, que neste momento está ali num grupo de equipas embrulhadas no topo da tabela. Está dentro dos Aliás, objetivos. para já. exatamente. A Portanto, 6 pontos seis da liderança, se quisermos, mas vale o no que vale. 10º lugar, mas a 6 pontos da liderança. Aliás, o que demonstra bem a competitividade desta Premier League. E por falar numa equipa que tem estado bastante bem, o Man City foi vencer ao terreno do Brentford com mais um gol de Haaland. É impressionante a temporada que o norueguês está a fazer. Acho que só há paralelo com Harry Kane, o que ele está a fazer no Bayern de Mbappé, Munique. mas embora seja diferente. Sim. Mas 18 golos em 11 jogos para Haaland, juntando os jogos de seleção. De seleções também, sim, e um registro impressionante. Salvo erro, marcou em 22 dos 23 estádios de Premier League em que jogou. Só falta Anfield. Só falta Anfield, exatamente. Enfim, Haaland é de facto um monstro a nível da finalização, e acho que aqui conseguindo encontrar novamente o contexto certo e sobretudo também com melhores acompanhantes na equipa, acaba muito mais exaltado a sua tremenda frieza enquanto finalizador. Acho que também tem evoluído um pouco a dar-se à equipa em apoio. Acho que esse é outro detalhe bastante interessante, porque era claramente uma das componentes do jogo e que eu acho que ainda pode evoluir mais, mas em que o jogador tem progredido. E de facto o Man City teve ainda assim neste jogo uma notícia, veremos por quanto tempo, que pode ser claramente nefasta, sobretudo se pegarmos no exemplo da época passada, que foi a lesão do Rodri. Aparentemente estará de fora 3 semanas, mas se afinal o problema for para um tempo mais alargado... Esse é que é o problema, porque Exato. depois volta, não tem ritmo, está mais sujeito também a parar novamente. E tendo o City mais soluções agora em termos de plantel, o Rodri não deixa de ser um jogador absolutamente fulcral. Sim, e ainda voltando um bocadinho ao tema do Haaland, no Dortmund era um bocadinho obrigado mais a ter esse apoio frontal, a fazer um bocadinho mais essa missão. No City já não tanto. E é um jogador que claramente tem crescido ao longo dos tempos aqui no City. Este é o melhor Haaland, na minha perspectiva. Deixa-me só acrescentar, no jogo com o Mónaco marca um gol de cabeça, que era uma coisa que muitos apontavam que ele não marcava muitos golos de cabeça. Sim. E é um jogador cada vez mais global. Está a evoluir. Diria que está a fazer até uma época de capitão, porque se olharmos para o City, perdeu algumas referências. Ultimamente saíram jogadores importantes, o Gundogan, por exemplo, que era um dos capitães. Há alguns jogadores que são importantes e que têm estado fora, Rodri à cabeça, por exemplo, e o Haaland tem aparecido como referência. Um jogador altamente importante na forma como a equipa aborda os jogos, em termos de personalidade, e depois com um impacto não só na área, porque também já o vimos a marcar muitos golos noutras épocas, mas era quase o ponta de lança, no sentido mais real do termo. Isto é o jogador que finalizava as jogadas. Sim. Agora é um jogador muito mais capaz de intervir fora da área, de levar a melhor nos duelos, de ajudar a equipa a chegar melhor à área e depois, claro, mantendo esta veia goleadora. Portanto, diria que Haaland agora não é apenas o jogador que concretiza, é também o jogador que cria muitas vezes a superioridade do City. E, portanto, ainda mais influente se torna e está a ser uma das figuras da Premier League. Sim. E um City que teve Mateus Nunes e Ruben Dias titulares. O Bernardo entrou na segunda parte, tal como também o Fábio Carvalho. O Ruben Dias também faz uma bela exibição. E o Donnarumma acabou ali por salvar também um bocadinho no final. E não sofrer contra o Brentford não é fácil, em casa do Brentford. Ali uma grande oportunidade do Igor Thiago no final da partida. Mais uma vez o Donnarumma também a mostrar porque é que foi a aposta do neste Pep tipo Guardiola de 1 contra 1 consegue reduzir muito bem o espaço ao avançado, não dá ali grande margem para finalizar. Continuamos aqui a olhar para os portugueses, para aquilo que os portugueses fizeram nesta jornada da Premier League, e olhamos para o primeiro que jogou nesta jornada. O Marco Silva perdeu por 3-1 no terreno do Bournemouth, com Semenyo em grande, mais 2 golos. Um Fulham que também perdeu Sasa Lukic, portanto o Lukic também aqui uma ausência importante para o Fulham. E Vítor Pereira, que foi expulso, mantém-se no último lugar, mas que volta a sofrer um golo nos últimos minutos. O que é que este Wolves está aqui com alguns problemas para conseguir uma vitória na Premier League? Mas já consegue fazer melhor. Já consegue fazer melhor, nesse sentido, há algumas perspectivas animadoras para o Vítor Pereira. 100 portugueses, mais uma vez. Mais 100 11. portugueses, portanto Aliás, a equipa está a fugir à identidade. Nem no banco lançou portugueses. Nem o Rodrigo tem havido aqui algumas transformações. Era inevitável. O Aro Kodar é agora a aparecer nesta equipa dos Lobos.
alguma dificuldade na gestão da posse de bola e da forma como aguenta o adversário, mas também estamos a falar de jogos difíceis, o Tottenham, mesmo o Brighton, enfim, não é exatamente uma das equipas de topo, mas tem ótimos executantes. De qualquer forma, já conseguiu entrar do ponto de vista competitivo. Falta depois ser mais firme na forma como controla os momentos do jogo, para não sofrer esses golos tão tardiamente, mas estamos a falar ainda assim de uma ligeira melhoria. Em relação ao Fulham, apanhou pela frente uma das melhores equipas da Premier League. Isto não é meme, é mesmo a verdade. Aliás, deixa-me confirmar, mas eu acho que nos últimos 5 jogos, que entra neste tal bloco de outubro, acho que é a equipa que tem a melhor forma. Deixa-me confirmar. Exatamente. Sim, 11, nos últimos 5 jogos, 11 pontos conquistados. O que é ainda mais notável se olharmos para as mudanças na defesa, principalmente do Bournemouth, mas é uma equipa muito fiel ao estilo, passionante, altamente vertical. O Semenyo adapta-se muito bem aos dois corredores, ora à esquerda, ora à direita. Não é exatamente um extremo, mas mais um avançado. É um jogador que procura as zonas de finalização, remata muito bem. E não estou a falar apenas do remate em si, da forma como prepara a finalização, saindo da oposição, dentro da área, fora da área. É um jogador que representa bem o estilo de Iraola. E depois o técnico sabe muito bem jogar com as características do adversário e o tipo de jogo, porque muitas vezes vemos o David Brooks à esquerda e o Semenyo à direita, pode ser ao contrário, consoante aquilo que queira, mais progressão para dentro, mais verticalidade para aproveitar o espaço. O Bournemouth é uma equipa muito difícil de bater, até porque tem um meio campo de combate com o Tyler Adams principalmente, mas também de jogo com o Alex Scott ou o Christie noutras alturas. É uma grande equipa. É uma equipa que claramente ainda vai dar aqui que falar nesta Premier League. E Francisco, tens para ti o Leeds Tottenham, com o Palhinha mais uma vez titular, e um Tottenham que também já está no terceiro lugar, a 2 pontos do Arsenal. Um jogo também difícil para os Spurs, mas onde se calhar é um jogador que fazia falta agora ao Nuno Espírito Santo, o Mohamed Kudus a resolver. Outro ganês. Sim, Sim, exato, outra estrela do Gana, é verdade. De facto, acho que a equipa do Tottenham, não tendo vida fácil, tem pelo menos atacantes que permitem este estilo, mais a fugir de um jogo apoiado e a pedir muita bola no espaço, essencialmente, e capacidade para explorar as costas dos laterais contrários. Acho que o Kudus depois tecnicamente consegue fazer muito bem a ponte entre a ligação, a criação e também a definição no remate. Acho que vimos aqui também o Matisse Tell a recuperar algum embalo do ponto de vista psicológico com este golo, mas não foi obviamente um jogo fácil. O Leeds é uma equipa que propõe alguns desafios, sobretudo na forma como pressiona, conseguiu empatar o jogo a dada altura, criou algumas chances e foi uma equipa, digamos assim, chata até ao final. Mas o Tottenham também aumentou essa competitividade, se quisermos, neste tipo de jogos, já os ganha mais facilmente do que noutras alturas, e esse é também um grande mérito para o Thomas Frank. Mais um belo jogo de Xavi Simons também. É verdade. Sem dúvida. Bem, já não há equipas invictas nesta Premier League, porque o Crystal Palace perdeu frente ao Everton, 19 jogos seguidos, sem perder em todas as competições. O Everton conseguiu parar essa grande trajetória da equipa de Oliver Glasner. O Everton também no novo estádio continua sem perder. E vamos olhar para o gol da jornada oferecido pela Guinness Zero. Então é tempo de olharmos para o gol da jornada, e antes de olharmos para a seleção de 3, eu fiquei aqui com muita dúvida em escolher o terceiro gol. Ok, eu tenho um na cabeça. Há aqui dois que são praticamente iguais. Sim. E é o do Bruno Guimarães e do Kluivert, e vamos ver os golos. É uma questão de pormenor, não é? É uma questão de pormenor. Sim. Começamos aqui pelo do Bruno Guimarães, frente ao Nottingham Forest, para decidirmos qual é que é o terceiro gol. Portanto, aqui um belo gol. O Matzel sem qualquer hipótese. Esta foi jornada de golos de meia distância. É verdade. Aqui mais pelo nível da execução, no remate. E é ele que recupera a bola também. Exatamente. Este lance E depois, mesmo no limite. Golo tipicamente Newcastle. Pronto. Recuperação de bola do Dan Burn. Depois ali a ajuda da pressão do Bruno Guimarães. E depois o gol do Bruno Guimarães. E vamos ver então agora o gol do Kluivert. Semenyo. Kluivert. E depois ele faz aqui uma ginga. Tira completamente ali o Carney do lance. Se calhar é este, não é? Dá-lhe um toquezinho diferente com aquele drible. É verdade que o Kearney também foi um bocadinho passivo, mas não deixa de ser uma ótima finta do Kluivert e depois um golaço. Então se calhar escolhemos este. Temos Caicedo a seguir.
A questão é essa. Não, este era para a lista dos A três. jogada coletiva, a melhor é a do Chelsea, mas aquela finta pode fazer a Então, diferença. este entra nos três. Aqui isto é uma boa jogada. Boa Muito bem jogada. trabalhado. Não é uma jogada Mal muito Augusto por elaborada, mas dentro. é uma ótima jogada. Sim. Mal Augusto faz um bom jogo por dentro, atenção. E a prova disso esteve neste lance. É um grande gol do Caicedo. O Caicedo está Há também aqui- a ganhar aqui créditos É isso. como Há aí rematador uma fora nota da que área. também pode valorizar este gol, é que o Caicedo não é exatamente um rematador Exato. típico. Ao Embora- contrário do Bruno Guimarães e até do Kluivert. Aliás, o Caicedo bate o seu recorde pessoal no Chelsea. Exatamente. Tal e qual. Já Três frente ao golos. Brentford marcou um gol bonito também de fora da área. Mas enfim, é difícil. Isto E aqui agora, é difícil. e agora vamos ver. Este é o outro gol. A outra proposta, digamos assim. Eu gosto bastante deste porque Eu gosto muito deste. é o golo puro de um extremo, digamos. O drible sobre o lateral e depois a bola por entre as pernas do guarda-redes. Mas é simples também. É. Semenyo, lá está, é um extremo avançado de Sim, classe sim. tremenda nesta altura. Não, Depois há responsabilidades óbvias do Leno, mas é um golaço, não é mesmo? Sim. Não, e é mais um gol. É um gol a Semenyo. É um gol a Semenyo. Dos três, quem é que vocês escolhiam? Eu Olha, escolho o Eu, Justin. eu gosto muito deste. Eu também, mas eu escolho o Justin Kluivert. Justin Kluivert, Certo, sim. mas eu ia para o Caicedo. Eu vou para o Caicedo por aquilo que disse. Não é um rematador e, portanto, dá ali um pontinho, É um pouquinho extra. extra. Então escolhemos o gol do Moisés Caicedo, é o gol da jornada by Guinness 0. Está tudo dito em mais um episódio do Premier Pub. Tomás, obrigado. Obrigado, Francisco, Pedro. obrigado. Obrigado. Vamos agora ter aqui uma pausa para seleções, né? Aproveitarmos. Para o ano já não é assim. Para Atenção. o ano já não é assim, exatamente. Para o ano vai mudar. Para o ano vai mudar. É verdade. Portanto, haverão aqui mudanças nos calendários FIFA na próxima temporada, mas para já temos mais uma pausa com os Jogos de Portugal para essa qualificação para o Campeonato do Mundo. A Premier League volta daqui a 2 semanas com esse grande duelo, Liverpool-Manchester United. Nós voltamos para a semana com uma antevisão desse duelo, uma antevisão especial, portanto não percam o próximo episódio do The Premier Pub. Um abraço.